E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, nós vamos obter o operador nabla, o operador diferencial vetorial del, em coordenadas cilíndricas. O propósito deste estudo inicial é o de resolver um problema que envolve a lei de Gauss recorrendo à equação de Poisson. Para fazer isso, portanto, vamos começar recordando o seguinte. Imagine que f seja uma função de três variáveis, x, y e z. Sendo assim, o diferencial total da função f é igual à derivada parcial de f em relação a x dx, mais a derivada parcial de f em relação a y dy, mais a derivada parcial de f em relação a z dz. Muito bem? Nós sabemos também que o gradiente da função escalar f é um vetor, dado por del f, del x e versor, mais del f, del y, j versor, mais del f, del z, k versor. Nós sabemos também que um deslocamento infinitesimal dl em coordenadas cartesianas é dado por dx e versor, mais dy, j versor, mais dz, k versor. Observando essas duas expressões, essas duas igualdades, vemos facilmente que o diferencial total da função f, dado por essa expressão, é igual ao produto escalar do gradiente de f com o vetor deslocamento dl. Observe, de acordo com a definição do produto escalar, que este produto escalar nada mais é do que del f, del x dx, mais del f, del y dy, mais del f, del z dz. Muito bem? Agora, eu vou aplicar o mesmo raciocínio em coordenadas cilíndricas. Portanto, vamos admitir agora que a função f seja uma função de r, θ e z. R denuncia a posição da projeção do ponto P espacial no plano XY. E θ é o ângulo formado entre o segmento de medida R e o eixo X, conforme eu ilustro no quadro. Sendo assim, nós temos os versores R, θ, e aqui aparece o versor Z, ou, se você preferir, o versor K. Portanto, se eu conheço R, θ e Z, eu consigo localizar o ponto P no espaço recorrendo às coordenadas cilíndricas. Muito bem? Bom, o diferencial total da função f pelo mesmo raciocínio é del f, del r, dr, mais del f, del θ, dθ, mais del f, del z, dz. Nosso desafio agora é o de escrever o deslocamento infinitesimal dl em coordenadas cilíndricas. Portanto, eu vou analisar esse deslocamento infinitesimal de forma separada em cada direção. Portanto, dl é, na direção do versor r, um deslocamento infinitesimal significa simplesmente uma variação dr. Portanto, dr é r versor. Já na direção do versor θ, quando este vetor promove uma rotação no plano xy, ele acaba construindo um arco infinitesimal de circunferência, de raio r e ângulo central dθ, pois o ângulo θ sofre uma variação infinitesimal, cujo centro coincide com a origem O do nosso sistema de coordenadas. Portanto, um deslocamento infinitesimal nessa direção e sentido corresponde a um r dθ. Logo, eu tenho r dθ, θ versor. Já na direção z, eu vou observar simplesmente um dz na direção k versor. Muito bem? A partir de agora eu vou escrever o gradiente de f em coordenadas cilíndricas de forma geral. Nós temos a componente r do gradiente de f, r versor, mais a componente θ do gradiente de f, θ versor, mais a componente z
do gradiente de FK versor. A partir dessas duas igualdades, eu vou efetuar o produto escalar, que eu aqui ilustro no quadro, para obter o diferencial total da função f. A partir do resultado obtido, eu vou compará-lo com essa expressão. E com isso a gente obtém o operador del em coordenadas cilíndricas. Então vamos lá. O diferencial da função f é o produto escalar do gradiente de f pelo vetor dl em coordenadas cilíndricas. Logo, df é igual. Aqui é importante destacar que os versores r, θ e k são ortogonais entre si. Logo, se você efetuar o produto escalar escolhendo qualquer par de versores, o resultado é nulo. Muito bem? Bom, então agora nós temos, efetuando o cálculo, o gradiente de f, a sua componente na direção r, dr, mais, agora nós temos a componente θ do gradiente de f, r dθ, mais, agora nós temos a componente z do gradiente de f dz. Muito bem, observe o resultado obtido. Agora eu vou comparar essa expressão com essa expressão. Perceba o seguinte, dr aparece nos dois termos, portanto, o gradiente de f, a componente r do gradiente de f é simplesmente del f del r. Logo, retirando a função f, pois eu quero o operador del, vemos que na direção r versor, ele é simplesmente del del r. Agora, observe esses dois termos. dθ aparece nos dois, portanto, a componente θ do gradiente de f vezes r é del f del θ. Isolando a componente θ do gradiente de f, a gente obtém 1 sobre r, del f del θ, retirando a função f, a gente obtém que na direção θ versor, o operador del é 1 sobre r, del del θ. Agora, na direção k versor, nós temos simplesmente, vamos colocar aqui, del z. Compare as expressões mais uma vez. Nós temos dz nos dois termos, portanto, a componente z do gradiente de f é del f del z, eu retiro a função f, e com isso a gente obtém o operador diferencial vetorial del em coordenadas cilíndricas. A partir de agora, eu quero realizar um cálculo preliminar para facilitar a resolução do problema que vem a seguir. Vamos observar a figura mais uma vez. Note o seguinte, o versor R, ele depende do ângulo θ. Perceba que o versor R está no plano XY nessa direção e sentido. Portanto, ele tem uma componente cosseno de θ e versor, mais uma componente seno de θ, J versor. De forma geral, eu vou acrescentar aqui 0K versor. O mesmo acontece com o versor θ. Então vamos observar a figura mais uma vez. Nós temos o eixo X e nós temos o eixo Y. Muito bem. O versor θ, vou simplesmente copiar o desenho no plano XY. O versor θ, ele está nessa direção e sentido. Portanto, eu vou transladar esse vetor colocando ele à origem do versor θ, coincidindo com a origem do meu sistema de coordenadas. Agora note o seguinte, aqui nós temos o ângulo θ. Quando este vetor coincide com o eixo X, o versor θ fica em uma direção perpendicular ao eixo X. Consequentemente, ele é paralelo ao eixo Y. A partir daí, se eu giro o vetor R, o versor θ gira exatamente o mesmo ângulo. Portanto, aparece aqui o ângulo θ. Muito bem. Logo, o versor θ, ele possui uma componente menos seno de θ e versor,
Perceba que a componente do versor θ na direção do eixo x possui a mesma direção, porém sentido oposto ao eixo x, justificando o sinal negativo, mais um cosseno de θ j versor. E aqui, de forma geral, mais 0k versor. Muito bem. E o versor k simplesmente é igual a ele mesmo. Observe no quadro uma última vez os resultados obtidos, toda a análise realizada. Para resolver o problema, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já já estou de volta. Dando sequência, observe no quadro a figura ilustrada enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um cilindro longo tem uma densidade de carga que é proporcional à distância ao eixo. A densidade volumétrica ρ é proporcional ao raio R, onde K é uma constante. Encontre o campo elétrico no interior desse cilindro. Para resolver o exercício, ao invés de recorrer à lei de Gauss, eu vou recorrer à equação de Poisson nesse primeiro momento. E aí no final do vídeo a gente comprova o resultado recorrendo também à lei de Gauss. Portanto, eu vou começar escrevendo o quê? O divergente do campo eletrostático é igual a ρ sobre ε0. Muito bem? O operador diferencial vetorial del em coordenadas cilíndricas aqui se encontra. Perceba que nós temos simetria axial ou cilíndrica. Sendo assim, o operador del ele é R versor del del R mais θ versor 1 sobre R del del θ mais K versor del del Z. Muito bem. Produto escalar com o campo eletrostático E. Então nós temos a componente ER do campo eletrostático R versor mais a componente Eθ, θ versor, mais a componente EZ, K versor. E isso é igual a ρ sobre ε0. Então aqui nós temos K vezes R sobre ε0. Observe no quadro a expressão obtida. Agora, para facilitar o cálculo, eu vou recorrer à simetria apresentada pelo problema. Como o cilindro é muito longo, eu posso afirmar com segurança que o campo eletrostático E possui dependência com Rzinho. Portanto, se a distribuição volumétrica de cargas elétricas é positiva, você vai observar linhas radiais e de afastamento. Se a distribuição de cargas elétricas é negativa, você vai observar linhas de campo elétrico que são linhas radiais e de aproximação. E o campo eletrostático E, eu reforço, por simetria, depende apenas da coordenada Rzinho. Portanto, eu posso afirmar que Eθ é igual a 0 e EZ é igual a 0. O cálculo fica extremamente facilitado a partir da simetria apresentada pelo problema. Vamos agora efetuar a distributiva efetuando o produto escalar. Então nós temos R versor, produto escalar. Então agora eu tenho aqui a derivada parcial em relação a R de ER, R versor. Muito bem? Não se esqueça que R versor depende de θ, assim como θ versor, conforme vimos há pouco. Muito bem? Mas agora nós temos θ versor, produto escalar com, agora 1 sobre R del del θ, aplicado a ER, R versor, muito bem, mais K versor, produto escalar com del del Z, aplicado a ER, R versor. Tudo isso é igual a ρ sobre ε0. Muito bem? Bom, vamos começar resolvendo este termo. Nós temos o seguinte, R versor fazendo o produto escalar. Vou aplicar a regra do produto na diferenciação. Então nós temos o primeiro vezes
a derivada parcial do segundo mais o segundo vezes a derivada parcial do primeiro. Analisando já essa soma, a gente obtém o seguinte resultado. Perceba o seguinte: R versor não depende de Rzinho, portanto essa derivada parcial é nula. Esse termo desaparece. Logo, nós temos R versor produto escalar com R versor, que é igual a 1, portanto, a gente obtém simplesmente, nesse primeiro termo, a derivada parcial de ER em relação a R. Mas, agora nós temos θ versor, produto escalar com 1 sobre Rzinho vai fazer a distributiva. Então, nós temos 1 sobre Rzinho que multiplica. Então, nós temos o primeiro vezes a derivada parcial do segundo mais. Lembre-se que 1 sobre Rzinho faz a distributiva, mais agora o segundo vezes a derivada parcial do primeiro. Mais uma vez, vamos analisar essa soma. Perceba o seguinte: de acordo com a simetria axial apresentada pelo problema, o campo eletrostático gerado por essa distribuição volumétrica de cargas elétricas depende apenas da coordenada R. O cilindro é muito longo, portanto, essa derivada parcial é nula. Esse termo desaparece. Agora, nós ficamos apenas com esse termo. Já já eu resolvo o que falta. Portanto, perceba o seguinte: a derivada parcial do versor R em relação a θ nos dá a derivada do cosseno é menos seno. E a derivada do seno é cosseno. Perceba que a derivada parcial do versor R em relação a θ é θ versor. Então aqui aparece o versor θ. Θ versor produto escalar com θ versor é igual a 1, logo a gente obtém 1 sobre R vezes a componente R. Agora, mais K versor produto escalar com. Então nós temos a derivada parcial em relação a Z desse produto. Logo, o primeiro vezes a derivada parcial do segundo mais o segundo vezes a derivada parcial do primeiro. Já dá para perceber facilmente que esse termo todinho é igual a zero. Perceba o seguinte: ER depende apenas da coordenada R. Logo, a derivada parcial em relação a Z é igual a zero. Esse termo desaparece. O versor R não depende de Z, portanto, essa derivada parcial é nula. Portanto, esse termo todinho é igual a zero. Logo, a gente tem que essa soma é igual a ρ sobre ε0. Como o campo eletrostático depende apenas da coordenada Rzinho, eu reforço, de acordo com a simetria apresentada pelo problema, a derivada parcial se transforma em uma derivada ordinária. Eu vou agora multiplicar todos os termos por Rzinho. Então, R vezes a derivada da componente ER em relação a R mais ER, isso é igual a K, R ao quadrado sobre ε0. Muito bem. Agora, essa soma eu posso escrever da seguinte forma. Nós temos aqui a derivada em relação a R do produto R vezes a componente R do campo eletrostático. Perceba por quê. Nós temos o primeiro vezes a derivada do segundo, então a gente obtém esse termo, mais o segundo, que é o ER, vezes a derivada de R em relação a R, que é 1. Portanto, essa derivada nos dá justamente essa soma. E isso é igual a KR² sobre ε0. Muito bem. Eu vou integrar ambos os membros dessa igualdade. Portanto, eu vou integrar a derivada em relação a R de Rzinho vezes a componente ER em relação a Rzinho. E isso é igual a integral
de kr² sobre ε0 em relação a r. Muito bem. Bom, eu vou integrar de 0 até r', simplesmente para não confundir os limites de integração com o rzinho do integrando. Ou, se você preferir, coloque de 0 a rzinho também. Muito bem? Bom, essa integral nos dá r vezes ER. Muito bem. Aqui nós temos, pelo teorema fundamental do cálculo, antes disso, pela regra do expoente, k sobre ε0 é uma constante, portanto, a gente obtém, pela regra do expoente, k r² sobre 3ε0, de 0 a r, agora sim, pelo teorema fundamental do cálculo, kr³ sobre 3ε0. Muito bem. Consequentemente, vemos que o campo eletrostático no interior do cilindro, onde há uma distribuição volumétrica de cargas elétricas, é dado por Kr elevado ao quadrado sobre 3ε0. Na notação vetorial, nós temos essa expressão. Observe no quadro, portanto, o resultado obtido a partir dos cálculos realizados até aqui. Vamos agora comprovar este resultado recorrendo à lei de Gauss, que seria o caminho mais natural a ser seguido num problema como esse. Então vamos lá. O fluxo do campo eletrostático E ao longo de uma superfície gaussiana fechada S é igual a 1 sobre ε0 vezes a carga envolvida por tal superfície. Eu vou construir aqui uma superfície gaussiana fechada cilíndrica de raio Rzinho e comprimento L. A densidade volumétrica é ρ. Muito bem? Por simetria, conforme eu disse há pouco, o campo eletrostático E possui a mesma intensidade em todos os pontos da superfície lateral da superfície gaussiana fechada S. Ele possui dependência radial, portanto ele se orienta nessa direção em sentido para esse elemento infinitesimal de área ds. O versor da normal externa possui a mesma direção e sentido, e esse paralelismo se repete para todos os pontos da superfície lateral. Portanto, do lado direito você vai observar o paralelismo dessa forma. À medida que você percorre a superfície lateral da superfície gaussiana cilíndrica, esse paralelismo se sustenta. Portanto, o produto escalar do vetor E pelo versor N é simplesmente E. Como ele é constante, ele sai da integração. Então nós temos E integral de superfície de ds. Isso é igual a 1 sobre ε0 vezes a carga envolvida, que é uma integral de volume de ρ dv. Muito bem? A integral dupla de ds é a área da superfície lateral do cilindro, por onde se estabelece o fluxo do campo eletrostático. A área da superfície lateral, portanto, é 2πr vezes L. Logo, nós temos E vezes 2πrL. Isso é 1 sobre ε0 que multiplica essa integral de volume. Como o problema exibe simetria axial, simetria cilíndrica, eu vou recorrer mais uma vez ao uso de coordenadas cilíndricas. Então nós temos a integral de volume de ρ em função de r, é k vezes r. O diferencial de volume em coordenadas cilíndricas, ele é dado por r, dr, dθ, dz. Nós temos aqui a área da base do retângulo polar vezes a altura dz. Muito bem? Sendo assim, 2π r L vezes z é igual a 1 sobre ε0, que multiplica a integral na variável z vai de 0 a L, observe L na direção do eixo z. A integral na variável θ vai de 0 a 2π, preciso dar uma volta completa. Muito bem. E a integral na variável rzinho, nós temos kr ao quadrado aqui, vai de 0 a r', ou se você preferir, simplesmente r, conforme eu ilustro no quadro. Muito bem? Logo, 2π vezes r vezes L vezes z
é igual a 1 sobre ε0, que multiplica a integral em dz de 0 a L é L, a integral em dθ de 0 a 2π é 2π, a integral de kr ao quadrado em relação a rzinho, aplicando a regra do expoente e o teorema fundamental do cálculo, isso nos dá krzinho ao cubo sobre 3. Muito bem? Bom, eu posso simplificar aqui, ó, 2πl com 2πl. Esse R eu simplifico com R ao cubo, portanto, o campo eletrostático E é igual a KR ao quadrado sobre 3 ε0, conforme era de se esperar. Observe no quadro uma última vez os resultados obtidos, todos os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.